18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6 horas 2 minutos em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas do ar. Eu, você e ela, Karine. Oi. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa. Mix. Olha, participe conosco, hein, querido ouvinte, 994887592. Está valendo a sua participação aqui no melhor mix do Brasil. E é mais do que bem-vinda. A gente quer saber a sua opinião, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Vale também a sua sugestão de assunto. Está valendo a sua participação também para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no @18 horas news. Isso aí, participe 994887592. Mix. Direto para o trânsito nessa sexta-feira que não deve estar fácil, Karine. Verdade, Carlão. Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, que está com o carro do 18 horas nas ruas de Manaus. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes nesse momento ligado aqui na 100.7. Olha, vamos agora com informações do trânsito. Pela Avenida Humberto Calderaro, Antiga Paraíba, o trânsito segue concorrido, especialmente nas proximidades da passagem de nível da Efigênio Salles. Os motoristas devem redobrar a atenção nessa região de grande movimento. Já na Avenida Perimetral 2, o fluxo de veículos é intenso no entorno da rotatória do Mindu. E quem segue pela Tancredo Neves enfrenta forte retenção bem no começo logo e que exige aí paciência dos condutores, hein? Sexta-feira aí com trânsito movimentado, carregado aqui pela capital amazonense. A gente segue pelas ruas de Manaus e daqui a pouco tem mais, hein, Karine e Carlão? Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6:04 em Manaus. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na educação. Amazonas não cumpre a carga horária mínima no ensino médio. 1º de agosto, motorista volta a pagar valor integral do Zona Azul, R$ 3,98. Ministério Público abre investigação sobre a merenda escolar no interior do Amazonas. Anunciado hoje o concurso para a Guarda Municipal de Manaus. Olha, 6:04, hein? Começa agora mais uma edição do programa 18 horas e hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025 e nós vamos conferir esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques de sexta-feira para você aqui no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, Karine e ouvintes, caros e queridos ouvintes, no dia 31 de julho de 1990, o Dial Amazonense ganhou uma nova frequência e também um novo propósito. Surgia a Rádio Novidade FM 100.7. Hoje, Mix Manaus, com uma proposta ousada e inovadora e, acima de tudo, é claro, comprometida sempre com a verdade. Fundada pelos visionários Adilson Potomati, Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes, a emissora mudou a história do rádio no norte do Brasil, Karine. Mais do que uma estreia, aquele dia foi o início de uma revolução. Depois de 7 meses operando em caráter experimental, formando locutores, ajustando equipamentos e colocando no ar um acervo musical inédito e pra lá de inédito, viu? Que é da bossa nova à música eletrônica. Sim. Boa parte do arquivo pessoal de Armando Mendes, a rádio entrava no ar comercialmente com uma proposta pioneira. Liberdade editorial, uma grade jovem, independente, com tecnologia de ponta e uma identidade sonora até então que não existia por aqui. Olha, com o nome empresarial, Rede de Radiodifusão Novidade Técnica, a emissora não só lançou tendências, como quebrou paradigmas. Foi a primeira afiliada da Rede Mix na região norte e é até hoje a única a permanecer consistentemente em primeiro lugar de audiência em todas as afiliadas da rede durante a maior parte das 24 horas do dia. A Mix Manaus se destaca especialmente por sua programação jovem e dinâmica. Desde os anos 90, a Mix Manaus se destacou por sua capacidade de inovar, transformando o rádio num canal de experiências. Nunca se limitou à música pop ou eletrônica, foi espaço de debate, consciência e cidadania. Por isso, quando o jornalismo passou a ser uma demanda do público, a Mix Manaus respondeu com toda a força.
Hoje, o Mix News e o programa 18 horas são referências em jornalismo independente, combativo e ético. Um exemplo histórico foi a denúncia da compra superfaturada de ventiladores pulmonares durante a pandemia de Covid-19. Fato que foi descoberto pelo nosso jornalismo e denunciado em primeira mão como exclusividade pelo programa 18 horas. O caso teve, inclusive, repercussão nacional e também internacional e levou o governador Wilson Lima a se tornar réu por corrupção e peculato. Segundo o diretor da rádio, Armando Mendes, o jornalismo hoje é a alma da Mix. Foi ele quem nos deu voz, credibilidade e o respeito do nosso povo. Sem jornalismo, a rádio seria apenas som. Com jornalismo, somos consciência. A Mix Manaus nasceu com os equipamentos mais modernos da época e continua sendo a rádio mais potente do Amazonas, com infraestrutura de ponta e cobertura robusta. Mas seu verdadeiro diferencial está na equipe. Aliado à experiência e à competência dos melhores profissionais e colaboradores, a Mix faz do rádio o canal mais eficiente de comunicação com o povo. O diretor Armando Mendes também afirma que, abre aspas, estamos agradecidos por toda essa história e por todos os parceiros que a construíram, tornando possível uma rádio tão única, fecha aspas, afirma Armando Mendes. Assim como os 30 anos da rádio, esse aniversário de 35 anos poderia ser uma grande festa com marketing à altura da marca. Seria completamente justo, mas o momento ainda exige concentração, coragem e responsabilidade. Isso porque vivemos todos os dias uma tragédia anunciada, que a Mix alertou ainda antes dos primeiros casos de Covid-19 no Amazonas. Durante a pandemia, destinamos toda a nossa estrutura e energia para passar informação para salvar vidas. Hoje, continuamos essa missão porque o que enfrentamos agora talvez seja ainda pior e mais perverso. Uma pandemia silenciosa, sustentada pela destruição da saúde pública do estado do Amazonas. A Mix Manaus considera a saúde pública um direito sagrado, essencial à vida. Mas mesmo depois do trauma que passamos com a pandemia, não houve avanços reais para a população do Amazonas. Ao contrário, dia após dia, esse direito vem sendo devastado com a mesma virulência da Covid-19. Agora perpetuada pela obstinação por lucros de organizações sociais, fornecedores e a permissividade criminosa de órgãos de controle e seus gestores. Essa realidade revolta qualquer amazonense que tenta ser atendido na rede pública estadual. O que está em jogo é o direito à vida, o acesso à saúde. E vai além. O acesso à educação, à segurança, mas, acima de tudo, o acesso a políticas públicas sérias, humanas e verdadeiras. O diretor Armando Mendes ressalta o seguinte, abre aspas, meus gestores também matam, maus gestores também matam. E o jornalismo da Mix vai continuar denunciando, sem medo, quem lucra com a dor alheia. A Mix permanece na mesma posição, vigilante, combativa e comprometida com o que importa realmente. O diretor Armando Mendes finaliza afirmando que, abre aspas, seguimos firme, sabendo o que temos a fazer, informar bem, com entusiasmo, ética e coragem, porque essa é a missão de quem carrega um nome como Mix Manaus, dar voz, dar vez e entregar o melhor do rádio no melhor mix, com o melhor que temos, fecha aspas, Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes. 18 horas. Para 6 horas e 11 minutos, você é o melhor mix do Brasil, Rádio Novidade, hein? Parabéns. Rádio Novidade é o que há, né, Carlão? Show de bola, 100,7. 611-1007, Karime Leão. Era esse o número para falar com a gente, afinal de contas. Peça sua. Participamos aí desse início da rádio, né, Carlão? Foi super legal, Karime Leão. Muito mesmo. Show de bola. Valeu, Rádio Novidade, valeu, Rádio Mix Manaus. Seguimos horas. Vamos embora. Hoje, Karime, hoje nós temos o que agora é trânsito, não é isso? Hoje, 1º de agosto, a tarifa da Zona Sul Manaus voltou a valor integral R$3,98 e o André parece que tem as informações, A gente volta a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que conversou com alguns motoristas para saber a opinião deles a respeito desse novo valor, dessa volta do valor original, que é, para falar a verdade. André Meirelles, então, volta a falar com a gente. Mix.
Alô, André Meirelles. Acho que não temos o André Meirelles, né? A gente volta a te chamar daqui a pouco, assim que a gente reconectar com você. Então vamos seguir, né, Carlão? Sim. Escuta essa, Karime Leão e ouvintes em 100,7. O Amazonas não cumpre a carga horária mínima no ensino médio. Isso realmente é muito sério. Ou seja, o amazonense está estudando menos do que os outros alunos dos outros estados brasileiros, Karime. Está estudando menos que o resto do país inteiro, Sim. né, Carlão? Por isso, o Amazonas está entre os piores do país em educação. Não tem como deixar de falar, a educação do estado também sofreu e piorou muito com a atual gestão de Wilson Lima. O levantamento é da rede Escola Pública e Universidade aqui no Amazonas e as aulas duram, em média, 20% a menos do que o previsto na matriz curricular oficial, Karime. E por isso, Carlão, despencamos aí em todos os indicadores do Ministério da Educação. Os alunos não têm sequer merenda escolar, estudam em prédios sem a menor infraestrutura, alguns inclusive que oferecem risco. A repórter Odinea Araújo, ela está com mais detalhes a respeito desse levantamento e traz pra gente agora mais informações. Boa noite, Odinea. Então, até a carga horária escolar, a população está sendo lesada, Odinea. Boa noite. Pois é, e a gente achando que os maiores problemas do governo do Amazonas estavam na saúde e na segurança pública, né? Mas um estudo da Rede Escola Pública e Universidade revelou que o Amazonas está entre os piores estados do país quando o assunto é cumprir a carga horária mínima no ensino médio. Na prática, as aulas estão durando menos do que manda a lei e essa diferença pode somar até 100 dias de aula a menos, ou seja, quase meio ano letivo perdido, como explica a professora Doris Bastos. O não cumprimento da carga horária, de acordo com a Lei 14.945 de 2025, é uma grave violação ao direito à educação, especialmente para aqueles alunos que vivem em situação mais grave de vulnerabilidade devido à desigualdade social. Esse aluno certamente vai apresentar dificuldades para competir em vestibulares e no Enem, vai ter dificuldades nessas Olimpíadas que são propostas a toda a rede de ensino público e privado, vai comprometer avaliações extremamente importantes para a criação de políticas públicas e a aplicação dessas políticas, como é o caso do SAEB. O problema vem de dois fatores. Primeiro, a matriz curricular oficial não bate com o tempo real das aulas. Segundo, as aulas que deveriam ter 60 minutos, muitas vezes duram apenas 50 minutos e, em alguns casos, até 45 minutos. Enquanto a lei exige 2.400 horas de aula, a realidade aqui no estado chega a ficar 20% abaixo disso. Para a professora Doris Bastos, isso cabe responsabilização do poder público. É importante também salientar que esse não cumprimento pode ser questionado judicialmente, sendo aí possível uma responsabilização dos gestores por essa questão. A SEDUC, Secretaria de Educação do Amazonas, ainda não respondeu às críticas desse levantamento. E sabe o que é mais grave? Essa redução pode afetar até a validade dos certificados de conclusão. E no fim das contas, quem perde é o estudante que recebe menos conteúdo do que deveria. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Odinea Araújo. Agora são 6h16. Você no melhor mix do Brasil. Olha, hoje foi um dia importante para a comunidade e cidade do leste, na zona leste de Manaus. Mais de 300 moradores receberam o registro de imóveis definitivos, hein, Karine? Exato, é uma boa Carlão, conquista, importantíssimo. né? Quem esteve por lá foi o repórter André Meirelles, que traz mais detalhes pra gente. Então, André, esse título, os moradores ganham também mais dignidade e valorização do imóvel, não é isso? Boa noite. Sim, esse é o objetivo. Quando um imóvel se regulariza, ele tem mais valor. Agora, os mais de 300 moradores que receberam o registro definitivo na manhã de hoje, ali no bairro Gilberto Mestrinho, na comunidade do Leste, garante segurança jurídica às famílias, como destaca Davi Almeida, prefeito de Manaus. E a espera de 28 anos acabou para a comunidade da cidade do Leste, porque hoje a Prefeitura de Manaus está entregando a certidão de nascimento do seu imóvel. Hoje, vocês não são somente
os poceiros da terra. Vocês são donos de fato e de direito com este documento da terra que vocês têm. Vocês são os proprietários de fato e de direito da sua propriedade, do seu imóvel. Isso é fazer justiça social. Olha, agora com essa entrega, a prefeitura ela ultrapassa a marca de 11 mil registros definitivos entregues em diferentes zonas aqui da capital amazonense, beneficiando diretamente famílias que antes viviam sem a documentação legal dos seus imóveis. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, continue aí, hein? Participe, inclusive, conosco aqui do programa 18 horas, 994887592, valendo a sua participação, e visite-nos em nossas redes sociais, no @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política, Bora, Carlão. bora. Kennedson Paes e Nathalie Moraes já aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Mais uma pesquisa da praça e é sobre deputado. 4 deputados estaduais e um vereador de Manaus foram os mais lembrados espontaneamente para a Assembleia Legislativa. Fala pra gente, quem são eles? Conta os nomes, Nathalie Moraes. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, ontem a gente trouxe aqui alguns nomes cotados aí para a Câmara Federal, né? Para os deputados federais para as eleições 2026. E dessa vez, hoje, a gente está trazendo aí a pesquisa, trazendo os nomes para os deputados estaduais. E acredite, o Sargento Salazar, o vereador Sargento Salazar, também lidera quando a gente fala de uma vaga aí para a Assembleia Legislativa aqui do Amazonas. Vale a gente reforçar, né, Karime, que atualmente nós temos 24 deputados estaduais e além do Salazar, o atual presidente da Assembleia Legislativa, o Roberto Cidade, o deputado Roberto Cidade, também apareceu aí nessa lista entre os mais lembrados. Agora, o legal realmente dessa pesquisa é que ela foi completamente espontânea. Eles foram ali para as ruas, né? Sabe quem você vai votar para deputado em 2026? E apareceram nomes assim super aleatórios. Alguns deputados que já estão na casa, mas nomes assim, tipo, por exemplo, teve gente que disse que votaria no prefeito Davi, e assim, ele já é prefeito, mas assim, são nomes que ainda assim que as pessoas são lembram, lembrados, né? Quando a gente fala aí de política. Teve gente que falou que votaria no Amon Mandel, no deputado federal Amon Mandel, no senador Eduardo Braga. Eles também foram mencionados de forma espontânea pelo eleitorado, mesmo que não sejam candidatos para esses cargos, mas são nomes realmente que aparecem ali. A gente não sabe se é por desinformação, mas são nomes que estão constantemente na mídia. Então, por muitas vezes, esses nomes são lembrados pelos eleitores, né, Carlão? A gente sabe hoje em dia... Sim, na mídia também tem nomes que estão trabalhando por aí, então repercute bem, né? Verdade. Sim, com certeza. E assim, as redes sociais, hoje em dia, ela tem ditado muitos números ali na urna. Então, é mais ou menos isso. A gente acredita aí que realmente durante toda essa semana a gente trouxe as pesquisas do Grupo G6, que é um grupo de 6 portais aqui da nossa capital, que tem feito aí uma série de pesquisas, e hoje eles divulgaram esses números para deputado estadual, ouvindo mais de 1.500 pessoas em 12 municípios aqui do Amazonas. E aí realmente a gente já tem mais ou menos um panorama de como é que vai ser essas eleições em 2026. São muitos nomes conhecidos, outros nem tanto, mas vale a gente explicar que realmente tempo de eleição é tempo de renovar, é tempo da gente fazer valer o nosso voto, né, Carlão? Sem dúvida. Falando em pesquisa, falando em eleição, tem uma pesquisa aí da Atlas Intel. Prazer, mostrou que o presidente Lula venceria qualquer nome bolsonarista em 2023, 6 até o próprio Bolsonaro, mesmo ele estando inelegível. Cara, uma pergunta, o bolsonarismo ou o lulismo continua dominante? Como é essa situação aí, Ken, no ponto de vista agora geral? Porque mudou muito esse cenário, né? A mídia, o marketing está conseguindo reverter algumas situações e virar outras, não é isso, Ken? Então, Carlão, muito boa noite para você, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Mix. De fato, os assuntos atualmente em relação à sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, tarifaço do Donald Trump, tudo isso tem mudado um pouco a perspectiva do público brasileiro em relação a como enxerga a política em 2026. A gente já noticiou aqui a respeito sobre a polaridade entre os brasileiros que consideram, inclusive até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro responsável pelo tarifaço. Enfim, esses assuntos eles têm mudado muito o quebra-cabeça a respeito sobre as
6 eleições. E o Lula, segundo a pesquisa do Atlas, voltou a liderar nessa corrida presidencial, porque ele tem saído ali como a pessoa responsável por defender a soberania brasileira, pelo menos é esse o assunto que está sendo muito batido atualmente, é o que tem falado muito até mesmo o governo federal, até o próprio Supremo Tribunal Federal a respeito sobre exatamente essa frase, defender a soberania nacional. Então, nessa pesquisa aparece ali o presidente Lula com a maioria das intenções de voto, chegando ali a quase 48% das intenções, enquanto o Jair Bolsonaro, por exemplo, se tivesse disponível, ficaria na faixa ali de 44,2%. É a primeira vez ali que o Lula fica à frente de Bolsonaro desde a simulação do primeiro turno. A gente também tem ali a visualização a respeito sobre outros nomes bolsonaristas, né, que podem surgir ali. A gente tem a Michele Bolsonaro, a gente tem Ratinho Júnior, o Zema, tem o Ronaldo Caiado. Todos esses, segundo a pesquisa do Atlas, o Lula venceria com mais de 48%, segundo essa pesquisa que foi feita agora. Entrevistou mais de 7 mil pessoas agora durante esse período e tem ali a margem de erro para 1 percentual com nível de confiança de 95%. Vamos ver como é que vai ser nas urnas. Tem muita água para rolar. Sim, mas é bom, já dá um norte. Nathalie, do interior do estado, o Ministério Público abriu investigação sobre merenda escolar e a falta de nutricionista lá no Careiro da Várzea. Explica mais pra gente. Pois é, Karine, infelizmente mais um escândalo envolvendo a educação no interior aqui do Amazonas volta a ser alvo de investigação. Dessa vez, como você adiantou, né, lá no município do Careiro da Várzea, na região aqui nessa região aqui metropolitana da nossa capital, e o Ministério Público realmente tá de olho nessa situação. Porque, Karine, a gente está falando de alimento, a gente sabe o quanto que essa situação realmente é importante. Muitas dessas crianças vão para a escola contando com isso, e aí agora a Promotoria de Justiça do município abriu um inquérito civil para apurar aí as irregularidades na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Entre os problemas identificados estão aí a falta de um nutricionista responsável pelo cardápio que está sendo servido nas escolas lá no município e a ausência de uma instrutura nutricional. Porque a gente recebeu informações, Karine, que as crianças realmente não estão recebendo uma merenda adequada. Muitas vezes é suco com bolacha, sem realmente ter um equilíbrio nutricional. Você já trouxe aqui pra gente a questão da farofa de ovo, que ainda era terceirizado. Vinha de uma empresa, o negócio já vinha, não era fresquinho, né? E aí, assim, tipo, só que a gente tá falando de crianças da primeira infância, gente, então elas realmente precisam, né, de um acompanhamento nutricional, precisam de uma orientação, e aí muitas vezes as merendeiras chegaram a denunciar no Ministério Público que elas chegam na escola e não tem nada para cozinhar. Imagina a gravidade de toda essa situação. A consequência é muito grave, afinal de contas, muitos alunos estão tendo aulas apenas em meio turno porque não tem merenda para servir, e não é por falta de dinheiro. Por conta disso, o Ministério Público determinou ali que sejam feitas diligências em loco, deu um prazo para que o prefeito Pedro Guedes, que é o prefeito lá do Careiro, contrate urgentemente um nutricionista para elaborar os cardápios da escola e, claro, comprar merenda, né, Karine? Comida, alimentação para as crianças. Se falta merenda, falta estrutura, falta transporte, tá faltando tudo quando a gente está falando de educação lá no Careiro, e o Ministério Público tem um prazo aí de 10 dias para o prefeito regularizar tudo isso. Isso daí, falando do Careiro, não sei se vocês já noticiaram aqui no início do programa, mas olha só, tem um estudo nacional que apontou que aqui no Amazonas as aulas, elas duram menos do que deveriam, gerando ali um prejuízo enorme, a perda de até 100 dias por ano, gente. A saúde, a educação. Os alunos aqui do estado do Amazonas, eles estudam em média 20% menos do que todos os outros alunos do restante do país. Foi a matéria que a Aldinei Araújo trouxe pra gente no início do programa. De novo, não é falta de verba. Eu só vou lembrar agora que o governo Wilson Lima conseguiu a liberação de um novo empréstimo, nada mais, nada menos do que, vamos lá, o novo empréstimo, $30 milhões junto ao BID, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele conseguiu mais esse empréstimo de $30 milhões. E enquanto isso, os nossos jovens estão ali nos últimos lugares
questões do Enem, né, Karine? Exato. Aí eu vou lembrar que liberaram esse empréstimo para o governo do Amazonas, para o governo Wilson Lima, e de acordo com ele, diz que o dinheiro vai ser usado para pagamento de dívidas internas, que apresentam custos mais elevados, simultaneamente para aplicar os prazos de pagamento e tarará. A gente espera que pelo menos os servidores, os terceirizados da saúde, da segurança, os maqueiros da saúde também, que estão com salários atrasados, pelo menos ele consiga usar parte dessa verba, 30 milhões de dólares, para pagar essas pessoas e atualizar e melhorar a merenda escolar dos alunos. Vamos seguir, Kenneth. Quem é contigo? Olha só, hoje o Supremo Tribunal Federal reagiu às sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes e falou em traição à pátria e tudo mais, ataques orquestrados e defesa da soberania nacional. Qual foi o posicionamento de Moraes e os impactos dessa reação? Então, Carlão, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele prometeu ignorar as sanções e disse que vai manter os julgamentos dos envolvidos na tentativa de golpe ainda neste ano. A gente vai ouvir agora um trecho da parte em que o ministro ele se pronunciou no Supremo Tribunal Federal e também chegou a relatar sobre esses ataques vindos de um país vizinho. Vamos ouvi-lo. Ainda esse semestre julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles onde não houver prova de responsabilidade, condenando aqueles onde houver prova, mas julgando, exercendo a nossa função jurisdicional e não nos acovardando em virtude de ameaças, seja daqui ou de qualquer outro lugar. O Supremo Tribunal Federal continuará a exercer seu papel de guardião da Constituição, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário. 18 horas. O Supremo Tribunal Federal, como um todo, disse que não vai aceitar pressões do governo estrangeiro e ainda acusou o deputado federal ali, o Eduardo Bolsonaro, de traição à pátria. E aí o que a gente pode visualizar desse cenário é que existe uma intensa visualização do próprio Supremo Tribunal Federal que já mostra ali a respeito sobre os freios da tentativa de internacionalizar esse conflito em relação ali ao conflito jurídico brasileiro e também já demonstrando também um aviso que o Supremo Tribunal Federal vai continuar julgando ali as pessoas do 8 de janeiro, com ou sem pressão externa. É isso aí. Muito obrigada pelas informações. Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h29. 18 horas. Oi. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, relatório revela que Bolsonaro foi alertado sobre a crise de oxigênio que aconteceu durante a pandemia de Covid-19 aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. Karine, trânsito, é isso? Vamos lá, vamos saber como tá. Vamos ver se o repórter André Meirelles está conectado com a gente. André, a gente quer saber desse valor cheio da tarifa do Zona Azul e também queremos saber que vai ter alteração, né, no trânsito lá na Torquato Tapajós nesse domingo. André Meirelles, conta esses detalhes pra gente. Boa noite. Trânsito. Mix. Muito boa noite para você, Karine, Carlão, boa noite aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, vamos falar agora sobre essa situação da Zona Azul, né? Hoje a gente vai acompanhar inclusive a fala dos condutores, né, que usam desse serviço Zona Azul, né, que é quando ali o condutor paga por até 3 horas e o valor de cada hora aí até ontem era R$3,50 e agora a Justiça decretou a volta do valor integral hoje, né, para R$3,98 a pedido da própria empresa responsável. A gente esteve hoje no local, ali no centro da cidade, nas proximidades ali, né, do relógio municipal e acompanhamos se de fato já estava esse valor e sim flagramos vários condutores ali estacionando e pagando o valor de R$3,98 por cada, por hora aí. A gente tem a fala do empresário Juscelio Santos que para ele não adianta só aumentar o valor, mas tem que melhorar o serviço, é a opinião dele, vamos acompanhar. Eles aumentam aí, né? Mas aí tem também dar um bom serviço também, né? Tem que cooperar no serviço. Não adianta só aumentar, não aumentar e o serviço continuar o mesmo aí. Estou por aqui fazendo entrega e diariamente eu tô aqui. 2, 3 vezes aqui, tenho que estar pagando. Você vê que a gente não tem também lugar sempre para estacionar. 18 horas. A
gente acompanhou a fala do empresário Juscelio Santos. Outra situação foi da estudante Gessilai Oliveira, que relata que acabou sendo multada, mas segundo ela foi por problema no sistema. Então, o serviço dele assim, o monitoramento eu acho bom, só que assim, tem momentos que o sistema não funciona, como aconteceu comigo. Eu peguei uma multa indevida porque eu estacionei, coloquei crédito no aplicativo, né? Sei como funciona o aplicativo, coloquei débito automático e não descontou esse débito. E veio uma multa pro meu nome, né? Pro meu CPF. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala da Gessilai Oliveira, que é estudante, e para o motorista de aplicativo Luiz Mourão, que é venezuelano, ele disse que o serviço é bom, mas ainda precisa melhorar, principalmente na questão de atender os turistas. Eu acho que o negócio é muito legal aqui no Brasil, só que tem uma coisa que eu acho que tem que dar uma olhada. O carro é internacional, o carro da Venezuela, que a gente entrou aqui no Brasil de férias, né? Então agora não estou conseguindo fazer o cadastro, porque não tem como colocar a placa do carro. Então é isso que eu estou falando para um amigo aqui da Zona Sul, que é para falar na empresa essa observação. Tem que melhorar o serviço, no caso, quando é gente estrangeira. 18 horas. Então a fala é do Luiz Mourão, que é motorista de aplicativo. Olha, o diretor da Zona Azul Manaus disse que a medida não se trata de um reajuste, mas sim do fim de um desconto que já não tinha mais respaldo contratual. Já a Prefeitura de Manaus diz que vai recorrer dessa decisão e a gente vai aguardar. Agora a gente está no trânsito, sabe aonde, Karime, Carlão? Inclusive quem está no YouTube pode acompanhar as imagens do trânsito aqui pela Avenida Torquato Tapajós, bem próximo aqui daquela passarela, sabe onde aconteceu aquele acidente aqui no bairro Santos Dumont, na zona centro-sul da capital, para falar o seguinte: olha, nesse domingo, a partir das 7 da manhã, o trânsito aqui na Avenida Torquato Tapajós, o trânsito, né, vai sofrer as alterações devido à demolição da passarela que está localizada aqui em frente à estação de transferência Santos Dumont. Vai começar a partir das 7 da manhã e é uma obra, um serviço que vai durar de 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Nesse momento, a gente consegue observar pelas imagens, quem está nos acompanhando no YouTube e você aqui na 100.7, que já começou então a ser retirada ali aquela estrutura que tinha antes ali, a parte ali onde as pessoas, né, se protegiam do local, o teto, e aí a demolição total vai acontecer neste domingo das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, o tráfego de veículos no sentido centro-bairro vai ser desviado para dentro da própria estação, mas isso vai ter o apoio dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que, claro, vão estar no local para orientar os condutores e garantir aí a fluidez da via. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Muito bem, André Meirelles, agora 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos de tempo e temperatura, a previsão do tempo, Vanessa Lima, e sexta-feira hoje, né, Vanessa? Então é para o final de semana. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Olá. Boa noite pra todos vocês, e é pro fim de semana mesmo, hein, gente? Olha só, o tempo hoje, né, a sexta começou com aquele calor típico da nossa região, mas agora no final da tarde e começo da noite, o céu ganhou tons mais escuros com nuvens carregadas e temos previsão sim de pancadas rápidas de chuva para a noite dessa sexta. Nada muito intenso, mas o suficiente para deixar o clima mais agradável do que foi o do dia. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 2 e 3 de agosto, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, logo cedo do sábado, o sol dá as caras com força total, chegando a temperatura de 31 graus logo de manhã. Mas à medida que a tarde avança, o tempo muda de humor, nuvens densas se formam e podemos ter umas chuvinhas leves. E à noite, a temperatura cai para os 26 graus, com céu nublado, mas sem ameaça de chuva para a noite deste sábado. O resumo do termômetro do sábado: a temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade
umidade relativa do ar fica em torno de 68% a 99%. E agora o domingo. O domingo de manhã vai ser parecido com o sábado. Um sol bem forte e temperaturas altas logo pela manhã. Mas por volta das 3 da tarde, podemos ter uma chuvinha leve para deixar a temperatura mais amena. E à noite, a temperatura cai para os 22 graus, com céu parcialmente nublado, mas com baixas chances de chuva para encerrar o nosso final de semana. O resumo do termômetro. A temperatura no domingo varia entre mínima de 22 e máxima de 32 graus. Legal, muda de humor, né, o tempo. E muda mesmo, hein? Ele fica bem ensolarado, depois ele fica bem denso. E muda mesmo. Daqui a pouquinho uma chuva do nada, né? Obrigada pelas informações. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Valeu, 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus foi uma das cidades mais atingidas pelo colapso sanitário no Brasil durante a pandemia de Covid-19, mas a situação poderia ter sido evitada, pois a crise havia sido antecipada pela Agência Brasileira de Inteligência para o ex-presidente Bolsonaro, presidente na época. Exato, Carlão. A agência alertou, inclusive, com antecedência sobre a iminente falta de oxigênio e nada foi feito. O repórter Kennedson Paes está com mais informações a respeito do assunto e volta a falar com a gente aqui ao vivo. Então, Kennedson, essa análise também revela que o sistema de saúde entraria em colapso. Isso, o sistema de saúde aqui do estado do Amazonas, não é isso? Exatamente isso, Karine e Carlão. Muito boa noite novamente para vocês. Esses documentos, eles foram tornados públicos agora em 2025, como vocês já mencionaram. Eles revelam que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ela teria alertado o governo federal sobre essa possibilidade no colapso no sistema de saúde daqui do estado do Amazonas, muito antes da crise do oxigênio que marcou aqui a pandemia da Covid-19 na nossa cidade de Manaus. Segundo relatórios produzidos entre os anos de 2020 e 2021, a ABIN monitorava esse avanço da Covid-19 aqui na região e apontava já alguns riscos bem sérios em relação à população. Então, de acordo com um briefing datado do dia 11 de maio de 2020, a agência relatava o impacto de garimpo ilegal em áreas indígenas e também ameaçava o rompimento das barreiras de isolamento. Na avaliação da ABIN, essas rotas ali do tráfico humano, eles poderiam acelerar a disseminação do vírus em muitas regiões vulneráveis. Além disso, também outro relatório citado ali pelo jornalista Jamil Chad indica que a agência teria previsto a possibilidade de escassez de gases medicinais caso houvesse uma demanda exponencial, que foi o que aconteceu naquela época da Covid-19, e a projeção, segundo a ABIN, antecipava problemas que viriam ali acontecer nos meses depois aqui em Manaus, quando a falta de oxigênio virou notícia para todo mundo. Infelizmente, a gente sabe o resultado de como tudo aconteceu. Um servidor da própria agência, ele foi ouvido ali sob a condição de anonimato. Ele relatou ali que os documentos produzidos pela superintendência da ABIN aqui do Amazonas, elas não coincidem com o discurso público adotado pelo governo federal à época, ou seja, ele, segundo as informações da ABIN, havia essa informação bem antecipada. No entanto, o que era falado em discurso pelo governo federal não correspondia com a realidade das informações que eram de alertas em relação a essa existência da possibilidade de falta de oxigênio e também dos transtornos que poderiam causar. Então, de fato, foram essas informações que a ABIN passou a divulgar agora, e é claro que isso daí pode acabar causando ainda mais problemas, né? Já que... Sem dúvida. Já a situação está tão polemizada em relação ao ex-presidente, né? Então, a gente acaba recebendo a confirmação de que houve tanto negligência do governo estadual como também do governo federal à época, e já era algo que vinha sendo relatado. Exatamente, né? Até porque na época o Wilson Lima, governador do estado do Amazonas, apoiador de Bolsonaro, também seguiu a mesma cartilha do então presidente Bolsonaro, e também não faltou alerta para o governo do estado do Amazonas, alertas esses que nós anunciamos aqui em formato até de entrevista com o epidemiologista, o Gésen Orellana, da Fiocruz Amazonas. Ele que estava acompanhando todo o processo da epidemia, todo o processo da pandemia da Covid-19 aqui no estado. Ele estava estudando e acompanhando os dados. Ele fez
diversos alertas para o governo do estado do Amazonas, que também preferiu ignorar todos os alertas. Ele alertou uma das coisas que eu não esqueço aqui em entrevista ao 18 horas, em dezembro de 2020, ele anunciou e alertou sobre um possível janeiro negro de 2021, pelo aumento exponencial de número de casos e pela completa falta de estrutura que o governo do Amazonas tinha preparado para enfrentar a Covid-19 aqui. E foi o que aconteceu. Ele, em entrevista aqui, não é, Carlão? A gente cansou de conversar com o Jesse Orellana. Agora, bem antecipado, inclusive. Exatamente. Agora, essa de dezembro de 2020 realmente é emblemática, porque ele usou esse nome. Nós teremos um janeiro negro, um janeiro de luto, de aumento de número de casos e mortes pela Covid-19. Ou seja, tanto o governo federal quanto o governo do estado do Amazonas tiveram informações antecipadas, informações de especialistas antecipados a respeito da gravidade da pandemia aqui no estado do Amazonas, e eles preferiram simplesmente não ouvir. Falo também a respeito do Senado Federal, da CPI da Covid, da CPI da pandemia no Senado Federal, porque os e-mails da empresa White Martins, que fornece oxigênio aqui para o estado do Amazonas, foram parar lá nessa CPI do Senado Federal, e esses e-mails também alertavam o governo do estado do Amazonas para uma possível alta de demanda de oxigênio hospitalar. E esses e-mails, a empresa estava sugerindo que o governo do estado aumentasse os pedidos. Ele não fez e aconteceu o que nós sabemos aqui, um janeiro negro e pessoas morrendo asfixiadas dentro das unidades hospitalares do governo do estado do Amazonas por completa falta de estrutura, completa falta de dignidade, de compromisso com a vida humana, e é um crime. Infelizmente, a gente não aprendeu ainda, né? Infelizmente, a gente não aprendeu ainda, porque os casos, os relatos de problemas na saúde daqui do estado do Amazonas, eles são constantes e só pioram. A gente tem recebido tantas informações a respeito sobre a Fundação Secom, que é o hospital que deveria ser referência no tratamento oncológico. Já foi um dia. A gente já recebeu também várias informações de que consultas estão sendo canceladas e cirurgias estão sendo canceladas devido à falta de insumos básicos nas unidades de saúde daqui do estado. Então, de fato, a situação é preocupante. A gente cobra muito aqui nos 18 horas, é a nossa principal pauta, porque existe uma pressão constante da população para pedir socorro, porque a situação tá grave e com certeza algo precisa mudar. Assim, a gente já entrou na pandemia de Covid-19 com a saúde, com a estrutura da saúde em colapso. Defasado totalmente. Já completamente em colapso. Nós entramos na Covid-19 com a saúde do estado do Amazonas em colapso. Entramos perdendo, né? Exato. Inclusive, o presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, Mário Viana, antes da pandemia, foi até o governo federal pedir intervenção federal na saúde do estado. A situação já estava nesse ponto, ou seja... Esse episódio mesmo. Você lembra? A gente noticiou isso tudo aqui. Teve greve de profissionais da saúde por falta de estrutura, não era nem falta de pagamento tanto, era completa falta de estrutura. Ou seja, nós já entramos com a saúde em colapso para enfrentar a pandemia de Covid-19 e, pelo que estamos vendo, não aprendemos nada. Muito obrigada pelas informações, pela apuração, Kenilson Paz. 6h44 em Manaus. 18 horas. Essa é para as mulheres, hein, Karime? As mulheres de Manaus vão ter mais oportunidades para empreender graças ao programa Nova Mulher. Carlão, o programa foi lançado hoje de manhã e o repórter André Meirelles esteve por lá, traz mais detalhes pra gente. Então, André, o investimento é de mais de R$600 mil para a qualificação dessas mulheres empreendedoras. É isso mesmo, boa noite a todos. Inclusive, o edital Inova Mulher, voltado exclusivamente ao fomento do empreendedorismo feminino na capital, vai selecionar 12 propostas, cada uma recebendo investimento de R$50 mil, totalizando então os R$600 mil. As iniciativas devem promover ações voltadas à qualificação profissional, empreendedorismo, acesso ao mercado digital e valorização de segmentos como estética e beleza, com foco na geração de renda e autonomia
autonomia econômica. O titular da Secretaria de Empreendedorismo, Trabalho e Inovação, Alonso Oliveira, destacou que o empreendedorismo feminino cria um ambiente de trabalho mais justo para as mulheres. É um edital de extrema relevância, como o próprio nome já está dizendo, de Inova Mulher, que tem como finalidade de capacitar, qualificar, melhorar esse segmento do mercado, virada de chave que nós estamos fazendo. É um edital de R$600 mil, dividido em 4 eixos, aonde nós estamos valorizando a mulher como um todo. O projeto Inova Mulher, ele contempla propostas de organizações da sociedade civil e também fomenta a execução de projetos voltados à inclusão produtiva de mulheres. Volto com vocês. Maravilha, obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Olha só, Manaus se prepara para colocar o Teatro Amazonas aí no mapa do patrimônio cultural mundial, hein, Karine? Mundial, Carlão. Boa. Outro patamar, hein? O nosso teatro já é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Odneia Araújo traz mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Odneia, vamos lá. Será que a gente tem chance? Boa noite. O Teatro Amazonas, considerado o símbolo cultural mais importante do estado desde 1966, integra o Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Recentemente, o Teatro Amazonas foi oficialmente incluído na lista de candidato a Patrimônio Mundial da Unesco por sua arquitetura impressionante e pelos eventos grandiosos que já recebeu. E o processo para que o maior cartão postal do estado seja reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial está a todo vapor. Essa semana aconteceram oficinas de escuta social, onde foram apresentadas ideias e opiniões da comunidade para fortalecer a candidatura do Teatro Amazonas junto com o Teatro da Paz em Belém, no Pará. Nesta etapa, especialistas, artistas, estudantes e a própria população discutiram temas como a história do teatro, a relação com o Largo de São Sebastião, a paisagem da cidade e como isso tudo será preservado no futuro. De acordo com a superintendente do IPHAN no Amazonas, Beatriz Calheiro, as oficinas ajudam a tirar dúvidas sobre o processo de reconhecimento do Teatro Amazonas como patrimônio cultural mundial. Como, por exemplo, não é uma disputa entre Manaus e o Pará, entre o Teatro Amazonas e o Teatro da Paz. É uma candidatura mista, são os dois teatros representando os teatros da Amazônia num período em que eles têm uma proximidade, têm a participação de decoradores, artistas, na sua história, com o apogeu da borracha, acabam tendo uma maior relação, intercâmbio também, e ao longo de sua história vão tendo trocas, não só da parte técnica, mas da parte artística. E essa candidatura, ela começa com a inscrição dos bens na lista indicativa pelo Brasil e depois elas passam em 2023 a efetivamente correr no processo que a Unesco e o Comitê do Patrimônio orientam. A ideia é simples: montar um plano de gestão que garanta cuidados, responsabilidades e prazos bem definidos para manter viva a beleza e a importância cultural do teatro. As sugestões e contribuições coletadas nessas oficinas vão virar um relatório que será entregue à Unesco e servirá de base para a visita técnica que vai avaliar o patrimônio, como explica a superintendente do IPHAN no Amazonas, Beatriz Calheiro. Nós teremos nesse semestre a visita da consultora do Patrimônio Mundial, uma representante do ICOMOS, uma profissional técnica que vem avaliar se aquilo que nós apresentamos no dossiê da candidatura realmente procede, também fazer indicações, complementações daquilo que o comitê vai avaliar. Quando que ele vai avaliar? Em 2026, na reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, ele vai analisar se tudo aquilo que foi apresentado, visto nas visitas técnicas, compõe os critérios de autenticidade, integridade e de valor excepcional para que a gente possa ter o reconhecimento desses dois teatros enquanto patrimônio mundial. Oficinas parecidas também vão acontecer em Belém, no Pará, para o Teatro da Paz.
Volto com vocês. Maravilha, Giné Araújo. Vamos torcer, né, Carlão? Vamos torcer e muito. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, 9 unidades da rede DB de supermercados foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público do Amazonas por atentar à saúde do consumidor, Karine. Olha aí. Agora o Ministério Público do Amazonas entrou com ação contra a rede de supermercados pedindo R$1 milhão de indenização por dano moral coletivo. Olha só, as ações judiciais foram divulgadas hoje e apontam armazenamento irregular, reincidência em infrações sanitárias e risco à saúde pública. Segundo o Ministério Público, as irregularidades na venda de alimentos impróprios para o consumo foram constatadas pela Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa do consumidor. E essa fiscalização resultou na apreensão de 1,6 tonelada de carne bovina em condições irregulares. Diversas peças de carne tinham coloração esverdeadas, odor desagradável, sem identificação de validade ou procedência. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária, a empresa infringiu o Código Sanitário de Manaus e o Código de Defesa do Consumidor. Mix. Olha, atenção. Você que está estudando, esperando uma oportunidade para prestar concurso. Foi anunciado hoje o concurso para a Guarda Municipal de Manaus, que é uma boa, hein, Karine? Maravilha, Carlão. Já deve acontecer ano que vem, viu? Preparem. Quem tem mais informações é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, devem ser aí mais de 500 vagas para novos guardas municipais, é isso? Exatamente isso. Boa noite para vocês. Olha, o novo concurso público em 2026 vai oferecer mais 500 vagas para a Guarda Municipal de Manaus. O anúncio foi feito durante a inauguração do 3º núcleo operacional da instituição, que foi hoje pela manhã no bairro São José 2, na zona leste aqui da capital amazonense, pelo prefeito Davi Almeida. No ano que vem teremos concurso público, porque o nosso compromisso de campanha foram 1.000 homens e mulheres armados, com mais 500 homens da Guarda Municipal, que é a Guarda Patrimonial. E sobre a inauguração da nova base da Guarda, já é considerada a maior já entregue. Ela foi projetada para abrigar toda a logística e efetivo das operações na região leste. O prefeito explicou que a Guarda Municipal vem aí para ajudar a segurança pública. Uma das cidades, infelizmente, mais violentas do Brasil, salvo engano, em números absolutos, a 5ª cidade mais violenta dentre as capitais do Brasil. E nós estamos trabalhando para tirarmos Manaus dessa estatística e, dessa forma, garantir segurança para a população da cidade de Manaus. Com estrutura ampla e moderna, o núcleo vai sediar ainda as equipes especializadas da Ronda Ostensiva Municipal, que é a ROMU, em parceria com a Guarda, e assim dar maior agilidade ali no atendimento às ocorrências e também presença constante nos pontos mais críticos aqui da capital. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André Meirelles, 6h53, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karine, sabe aquele ditado amigos, negócios à parte? Verdade, sei. Né? Pois é, pelo jeito, muita gente aprendeu isso da pior forma, hein, Karine? Pois é, Carlanço, porque uma pesquisa da Serasa mostrou que 61% dos brasileiros já se arrependeram de ter emprestado dinheiro para um amigo. 31% desses entrevistados já se afastaram de amizades por questões financeiras e 40% chegaram a ter o nome negativado por dívidas feitas pelos amigos. É aí que o amigo vira inimigo, né, Karine? Nem tu, né? Bom, o assunto rende e para trazer mais detalhes, a gente convocou ela, que sempre se aprofunda aí com clareza nesses assuntos, a Vanessa Lima. Vamos lá, Vanessa Lima, então, por que a mistura de amizade com dinheiro ainda dá tanta dor de cabeça pra gente? Conta aí. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. E olha só, gente, quem nunca passou por aquela situação de encontrar um amigo e a conversa acabar sendo sobre dinheiro? Pois é, a Serasa fez um levantamento que mostra o quanto esse assunto pode mexer com a gente e com as nossas amizades. Imagina só, 6 em cada 10 brasileiros já se arrependeram de ter emprestado grana a um amigo. E não é por maldade, mas às vezes a gente acaba esquecendo que quando envolve dinheiro, as coisas ficam bem mais sérias. Mas da metade dos brasileiros acredita que amizade e finanças não combinam de verdade. O curioso é que 82% já estenderam a mão e emprestaram dinheiro a um colega. E tem ainda aqueles 30% que chegaram a fazer um empréstimo no banco só para ajudar um amigo. A educadora financeira do Serasa, Natália Fernandes, comenta sobre esses dados.
Com a pesquisa, podemos perceber que essa boa intenção existe na maioria dos brasileiros, mas sem planejamento, ela pode se transformar em frustração. E tem mais: 3 a cada 10 pessoas já pegaram um empréstimo no próprio nome para ajudar alguém. Um gesto bonito, mas sem planejamento pode trazer consequências como a inadimplência. A influência entre amigos também aparece nas escolhas financeiras do dia a dia. 67% já compraram algo por influência de alguém próximo e 43% compartilham promoções, cupons e dicas entre si. A pesquisa também mostrou que 59% das pessoas escondem dívidas dos amigos, e isso muitas vezes é fruto de vergonha ou medo do julgamento. Mas nem tudo acaba em abraço e sorriso. Desentendimentos por causa de dinheiro já afastaram quase 1/3 das pessoas consultadas e 40% já viram seu nome sujo por conta de uma dívida com um amigo. E se a conversa for sobre economizar junto, dá pra sentir a parceria no ar. 43% adoram compartilhar promoções, cupons e dicas financeiras com os seus amigos. Só que nem sempre nós somos 100% transparentes. Quase 6 em cada 10 brasileiros, 59% por ali, preferem esconder uma dívida ou um aperto financeiro de um amigo, seja por vergonha ou por medo de estragar a amizade. E aquele momento de dividir a conta? Só 33% garantem que fazem tudo direitinho, centavo por centavo, enquanto 9% confessaram que sempre tem alguém pagando a mais. E isso acaba gerando um certo incômodo, né, gente? Bom, mas o recado que fica é simples. Manter a amizade e falar sobre dinheiro é possível, mas precisa de empatia e sinceridade. Cada um vive a sua realidade. E entender isso evita vários constrangimentos, né não, Karime, Carlão? É verdade, Vanessa, Karime, tem toda a presta razão. R$10 aí, Karime. Já na hora, Carlão, tranquilo. 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Karime, a bola tá rolando e a Copa do Brasil tá pegando fogo, hein? Sem dúvida, no Morumbi, o São Paulo fez 2-1 no Atlético Paranaense com gols de Pablo Maia e Ferreira, mas o Furacão descontou com o Viveremos e manteve tudo aberto por jogo de volta. Já no Maraca, deu Atlético Mineiro, o Galo fez 1-0 no Mengão. Foi uma coisa que ninguém entendeu, né? Samuel Lino até marcou, mas o VAR anulou que poderia ser um empate, Karime. Foi o Ai Jesus que tem no hino. Bom, e tem movimentação também no futebol amazonense. O zagueiro Wellington Nascimento está de saída do Amazonas FC. Ele que foi campeão estadual e disputou 18 jogos com a camisa do Onça Pintada. Karime, o Manaus está reforçando o elenco para seguir firme e sério na Série D. O Gavião do Norte anunciou o volante Herbert Christian, de 27 anos, que chega por empréstimo do Souza da Paraíba para disputar essa segunda fase do Brasileirão. Ele é o terceiro reforço para o mata-mata, junto com o zagueiro Jefferson e também o atacante Jonas. E vamos aqui aguardar para ver esses jogos e cenas dos próximos capítulos. Carlão, hoje, sexta-feira, tem agenda cultural, não tem? Boa, tem agenda cultural e nós vamos conferir agora com ela, Vanessa Lima, não é isso, Karime? Vamos lá. Bora lá. Se você é daqueles que ama cultura, música e uma boa festa, se prepara, porque o mês de agosto começa fervendo aqui no Amazonas. Começando em Presidente Figueiredo, com a tão aguardada Festa do Cupuaçu 2025. Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, com shows de Nadson Ferinha, Gil Marques e Mariana Fagundes, tem também o concurso da Rainha do Cupuaçu. Tudo gratuito na Praça da Cultura e Praça da Vitória a partir das 7 da noite. E aqui em Manaus, o Festival das Campeãs 2025 invade a Zona Norte de 1º a 31 de agosto. Vai ter quadrilhas campeãs, alegria, tradição e é toda sexta, sábado e domingo a partir das 7h30 da noite na Avenida Alphaville. A entrada totalmente gratuita. E para os amantes do jazz, tem o Amazonas Green Jazz Festival de 1º a 10 de agosto no Teatro Amazonas, com mais de 10 espetáculos de artistas nacionais e internacionais. A magia começa às 8 da noite e os ingressos estão à venda no site shopingressos.com. Já no Vasco Vasques acontece a Expo Favela Innovation 2025. É nos dias 2 e 3 de agosto, com inovação social e empreendedorismo, com inscrições gratuitas no expofavelam.com.br. Vai de 1 da tarde às 10 da noite. E a onda coreana toma conta da cidade com a 3ª edição do K-Pop Manaus, nos dias 2 e 3 de agosto no Shopping Grande Circular, no piso L3, a partir de 1 da tarde, com concursos e prêmios em dinheiro. A entrada é gratuita.
Então agosto chegou com tudo mesmo. É cultura, som, cor e emoção espalhados por todos os cantos. Vocês não têm desculpa para perder os eventos, hein, Karime, Carlão e ouvintes? Não mesmo. Tamo junto. Muito obrigada, Vanessa Lima. Agora, Carlão, 7 pontos. Vamos dar o último giro no trânsito com o repórter André Meirelles. André, conta como é que está o trânsito a essa hora. Trânsito. Para encerrar aqui, Karime e Carlão, na rotatória das Letras com o bairro Dom Pedro, tá nesse momento trânsito tranquilo por lá e chovendo, hein? Na Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração 2, trânsito carregado, muitos veículos pela via, também tá chovendo. E na avenida e na rotatória do Complexo Viário Rei Pelé, trânsito tranquilo, né? Mas também tá chovendo. E na Avenida Constantino Neri com Álvaro Maia, trânsito tranquilo, mas também tá chovendo. Karime e Carlão, volto com vocês. Sexta-feira com chuva aqui na cidade de Manaus. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Bom fim de semana. Bom fim de semana, 7h01. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A nossa rádio está completando 35 anos. No dia 31 de julho de 1990, nasceu a então Rádio Novidade FM 100.7, hoje Mix Manaus. A proposta sempre foi ousada, inovadora e, acima de tudo, comprometida com a verdade. Fundada pelos visionários Adilson Potomati e Armando Clóvis Prado de Negreiros Mendes, a emissora mudou a história do rádio no norte do Brasil. A rádio entrou no ar com uma proposta de liberdade editorial, uma grade jovem independente com tecnologia de ponta. A emissora lançou tendências, quebrou paradigmas e foi a primeira afiliada da rede Mix FM na região norte. Desde os anos 90 é um espaço de debate, consciência e cidadania. Hoje, o Mix News e o programa 18 horas são referência em jornalismo independente, combativo e ético. Um exemplo histórico foi a denúncia da compra superfaturada de respiradores pulmonares durante a pandemia de Covid-19. A revelação teve repercussão nacional e também internacional e levou o governador Wilson Lima a se tornar réu por corrupção e peculato. O jornalismo da Mix vai continuar sim denunciando sem medo quem lucra com a dor alheia. Que venha o futuro, a Mix permanecerá vigilante, combativa e também comprometida com o que realmente importa. Agora, 7h02, Karime. Parabéns, Novidade Valeu, FM, Novidade. no coração da gente, especial nosso, Ligue né, Carlão? 11-1007. Parabéns, obrigada. Valeu, Mix, valeu. Boa noite, gente, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.